Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, 2º bimestre. Os temas que iremos abordar são a reforma religiosa na Europa no século XVI e a colonização espanhola nas terras da América. Então, vamos começar. Você deve conhecer pessoas que frequentam igrejas das mais diversas denominações, como, por exemplo, a Igreja Católica, a Metodista, a Batista, a Universal do Reino de Deus. Mas você sabia que até o século XVI, a única igreja cristã que existia era a católica? As igrejas protestantes, conhecidas no Brasil como evangélicas, só começaram a surgir a partir do século XVI. A venda do perdão dos pecados, as indulgências, foi um dos principais alvos de críticas feitas à igreja naquele período. O século XVI foi um momento marcado por transformações políticas, econômicas e culturais. Um século de grande aflição para grande parte da Europa. E era grande o medo das pessoas em morrer em pecado, aumentando assim o comércio das indulgências. Outra crítica feita à igreja era sobre o comércio de relíquias dos santos, pedaços de ossos, cabelos, bênçãos, cargos eclesiásticos, despertando um certo incômodo na população e principalmente na nobreza. Entre as pessoas que criticaram duramente essas práticas da Igreja Católica estavam membros da própria igreja. Um desses religiosos era o monge alemão Martinho Lutero. Após estudar teologia durante anos, Lutero concluiu que somente a fé poderia redimir os humanos de seus pecados e de que nada adiantava as obras realizadas em vida, uma vez que o pecado é próprio do ser humano e que foi contaminado desde o pecado original de Adão e Eva. Contagiado por essas ideias e insatisfeito com os abusos do clero, Martinho Lutero lançou em 1517 as 95 Teses, texto onde defendia suas teorias e apontava as práticas condenáveis da igreja, sobretudo a venda de indulgências. A princípio, Lutero não pretendia romper com a Igreja Católica, mas após a reação da própria igreja às suas teses, ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Nesse momento, Lutero queimou publicamente a bula papal que o condenou e rompeu, em definitivo, com a igreja. As ideias de Lutero alcançaram aliados, especialmente entre os nobres interessados nas terras da igreja. Em 1530, ele reafirmou suas ideias no documento chamado Confissão de Augsburgo, definindo a doutrina de uma nova igreja, a Igreja Luterana. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa, sofrendo adaptações. Um desses reformuladores do pensamento de Lutero foi o francês João Calvino, que implementou sua reforma em regiões como a Suíça, Países Baixos e parte da França. A principal diferença se referia à doutrina da salvação, que para Lutero se daria pela fé, e para Calvino de nada adiantava ter fé ou as boas obras em vida, pois ele acreditava que os seres humanos já nasciam predestinados por Deus. Essa doutrina favorecia a burguesia, uma vez que permitiu a valorização do trabalho, não condenava a usura, prestar dinheiro a juros, e considerava a riqueza material sinal da graça de Deus e não pecado, como na doutrina católica. A reforma protestante, como um todo, foi associada ao desenvolvimento do capitalismo na Europa. Assim como o luteranismo, as ideias de Calvino rapidamente se espalharam da Suíça para várias partes da Europa. Na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes, na Escócia, de presbiterianos e na Inglaterra, de puritanos. A reforma religiosa promovida na Inglaterra, chamada de anglicana, teve uma conjuntura um tanto diferente. Em 1527, quando o Papa se negou a anular o casamento de Catarina de Aragão com Henrique VIII, para que ele pudesse se casar com a sua amante, Ana Bolena, o rei inglês rompeu com a Igreja Católica, ignorando a ordem do Papa, e se casou com o consentimento do parlamento com sua amante.
O rei e sua nova rainha foram excomungados pelo Papa Clemente VII em 1533. E, através do ato de supremacia, o parlamento inglês tornou Henrique VIII o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, chamada de Igreja Anglicana. Essa ação enfraqueceu o poder da Igreja Católica na Inglaterra e muitas terras foram confiscadas pelo rei e vendidas para a burguesia. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica tomou várias medidas para conter a perda de fiéis e conquistar novos fiéis fora da Europa. A Igreja trabalhou com instrumentos de repressão, como a reestruturação do Tribunal da Inquisição, responsável por processar e queimar os protestantes e judeus considerados hereges. Para impedir a divulgação de ideias contrárias ao clero, a Igreja publicou o Index, lista de livros e autores proibidos. Pelo lado da persuasão, para conter a reforma, a Igreja melhorou as instalações dos seminários, fortaleceu as ações pastorais e apoiou as ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, que investiu em escolas e na catequização, especialmente nos povos recém-conquistados na América. Por fim, a convocação do Concílio de Trento entre os anos de 1545 e 1563, que reafirmava a doutrina tradicional da Igreja Católica, a fé e as boas obras para a salvação, o papel da Bíblia e da tradição da Igreja, os 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria, aos santos e o restabelecimento da autoridade do Papa sobre o mundo católico. A Europa medieval foi dominada pelo teocentrismo, pensamento em que Deus é considerado o centro de tudo e a religião explicava todas as coisas do mundo. No campo das ideias, surgiu uma nova forma de se pensar o universo, o antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo e a razão humana deve superar o misticismo religioso. Esse ideal foi apropriado pelos humanistas, que nos séculos XV e XVI participaram ativamente do movimento filosófico, científico, literário e artístico, conhecido como Renascimento. As formas de dominação dos europeus se deu no chamado tripé da colonização. A espada, que representava o poderio bélico dos europeus em relação aos indígenas. A peste, as diversas doenças que vieram com os europeus e dizimavam tribos inteiras. E a catequização, representada na ideia da cruz, onde os jesuítas facilitavam a escravização dos índios a partir de uma nova religião. Os conquistadores estavam empenhados em encontrar riquezas e perceberam rapidamente que as terras dos astecas, incas e maias possuíam muitos metais preciosos a serem explorados, como o ouro e a prata. Os índios faziam a extração do metal num regime de trabalho compulsório chamado mita, onde eles eram obrigados a trabalhar para os colonos espanhóis, mesmo não sendo considerados escravos. Após a conquista, os territórios dominados transformaram-se em colônias da Espanha. A participação da Igreja Católica nesse processo foi muito importante. Coube aos missionários, por meio da catequização, converter os povos indígenas à religião católica e transmitir-lhes os valores da cultura europeia, forçando aos índios a abandonarem seus antigos hábitos, seus comportamentos, crenças e deuses. Foram fundadas dezenas de igrejas por toda a América e muitos índios passaram a viver em povoados, chamados de aldeamentos ou missões, criados pelos missionários católicos. Além da mita, outros 2 sistemas de trabalho foram adotados na América Espanhola. A encomenda, que dava aos colonos espanhóis o direito de controlar aldeias e cobrar tributos sobre a forma de produto ou trabalho, na agricultura ou nas minas. O encomendeiro devia pagar impostos à coroa e cuidar da catequização das comunidades indígenas sob a sua proteção. Ou os repartimentos. Os colonos espanhóis encarregavam chefes indígenas da seleção dos homens que fariam o trabalho temporário nas fazendas ou nas minas,
principal atividade para onde eram encaminhados. Já nas Antilhas, ilhas da América Central, a mão de obra predominante era de escravos africanos, que trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar. Para facilitar a administração de áreas tão extensas, foram fundados os vice-reinos de Nova Espanha, que compreendia o México e parte da América Central, e o vice-reino do Peru, abrangendo quase toda a América do Sul, a Bolívia, Peru, Equador, Paraguai e Argentina atuais. Nas regiões militarmente estratégicas, foram criadas a Capitania-Geral da Venezuela e a Capitania-Geral do Chile. Tanto os vice-reis quanto os capitães-gerais eram nomeados pelo rei da Espanha. Nas vilas e cidades coloniais foram instituídos os cabildos, uma espécie de conselho municipal que cuidava da administração local e dos assuntos relacionados à justiça. A relação entre a metrópole, país que colonizava, e a colônia, região ocupada, foi marcado pelo chamado Pacto Colonial, que buscava garantir para os colonizadores o direito de exclusividade, o monopólio sobre o comércio, evitando assim a disputa de mercado com outras nações. De acordo com o Pacto Colonial, as colônias só poderiam comprar e vender produtos com a sua metrópole, e a sua produção deveria ser organizada de modo a gerar lucro e riqueza para os colonizadores. A sociedade que se formou na América colonial lembrava a sociedade espanhola, com as mesmas divisões e privilégios. Os espanhóis e seus descendentes formavam o grupo mais privilegiado dessa sociedade, do ponto de vista político e econômico, possuindo direitos diferenciados. Esses espanhóis eram conhecidos como chapetones e dominavam a política na colônia, ocupando os cargos administrativos mais importantes, controlando a justiça e o aparato militar. Outro grupo que gozava de prestígio eram os criolhos, filhos de espanhóis que haviam nascido na América. Eles eram donos de grandes propriedades de terras, exploravam as minas e praticavam o comércio. E na base da pirâmide, os indígenas, os mestiços, frutos das relações entre europeus e os nativos, e em algumas partes da América Espanhola, de negros africanos escravizados. Assim terminamos nossa videoaula, onde abordamos a reforma religiosa na Europa no século XVI e a colonização espanhola nas terras do continente americano. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!